No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Olá, caros e caras ouvintes do podcast do Ogro. Aqui quem vos fala é o Andrew. E hoje vocês vão acompanhar mais um episódio do podcast do Ogro. A temática de hoje é futebol de mulheres. Nós sabemos que o futebol feminino tem crescido muito nos últimos anos em território brasileiro. Todavia, ainda existe uma grande disparidade de condições para a prática do esporte bretão entre mulheres e homens no nosso país. Para entender um pouco da história do futebol de mulheres, convidamos a doutoranda Kellen Kátia Prati Silva para uma conversa sobre o tema. Então, coloque os fones de ouvido e se prepare para uma conversa sobre diversas fases da história da prática do futebol de mulheres no Brasil. E só lembrando a vocês que por conta da pandemia nós estamos gravando remotamente. Então eu peço desculpas se em algum momento acontecer alguma falha no áudio. Mas estamos gravando à distância, seguindo todos os protocolos de saúde para preservar as nossas saúdes e de nossos convidados. Então, vamos lá. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Futebol de mulheres. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, a professora mestra Kellen Kátia Prati Silva, atualmente doutoranda em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, ela que é mestre em História pela mesma instituição, graduada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso e pesquisa os seguintes temas: futebol de mulheres, imprensa esportiva e história do Brasil contemporâneo. A sua pesquisa atual investiga o futebol de mulheres em Mato Grosso entre 1941 e 1984. Então seja muito bem-vinda, Kellen, e muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, ter essa conversa com vocês. Falar sobre futebol é sempre algo muito bom, que aproxima e que causa inquietações. Então a ideia hoje é a gente colocar em discussão aí um pouco sobre a história do futebol de mulheres no Brasil e tocar alguns pontos sobre essa modalidade e pensando numa perspectiva histórica, trazer aí um pouco dessa história que a gente sabe muito pouco. Apesar de sermos considerados como o país do futebol, né, todo mundo em algum momento da vida já parou e viu um jogo de futebol, seja em frente à sua casa, num campinho com os meninos ou meninas jogando na rua, seja no mega evento esportivo como a Copa do Mundo, todo mundo em algum momento, e eu posso fazer essa afirmação com muita certeza, já se deparou com o futebol, gostando ou não dessa modalidade. Então, a gente vai discutir um pouquinho aí sobre as mulheres, a participação das mulheres, e numa perspectiva de um olhar historiográfico, né? Então, é sempre muito bom, agradeço pelo convite, espero que a nossa conversa seja bastante produtiva e que cause algumas inquietações em vocês, porque hoje esse é o meu objetivo aqui. Então, Kellen, para começo de conversa, eu gostaria que você contasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica e como é que esse objeto de pesquisa apareceu na sua vida. Bom, eu tenho interesse pela história, pelo campo da história desde o ensino médio, ainda por conta de um professor que eu tive no Instituto Federal de Mato Grosso, no campus Fronteira Oeste, o professor Leonan Lauro. Eu sempre digo que foi ele que me desencaminhou para o campo da história, porque quando eu estava no segundo ano, o professor Leonan, ele montou um grupo de pesquisa para estudantes do ensino médio para falar sobre questões de fronteiras e fronteiriços, né? O IFMT Fronteira Oeste fica numa região de fronteira, faz fronteira com a Bolívia, e a ideia era discutir um pouco essas relações à fronteira, identidade, as trocas bilaterais que aconteciam nesses espaços. E eu entrei no segundo ano muito sem saber o que é que eu estava fazendo lá, e durante os encontros eu acabei me encantando por esse mundo do universo da pesquisa acadêmica. Essa ideia de pegar um tema específico, ler autores sobre esse tema e produzir algo sobre esse tema me chamou a atenção desde o ensino médio. Então, eu saí desse projeto tendo certeza que o que eu queria para a minha vida era fazer história. E eu prestei o Enem. Em 2013, eu entrei na UFMT para o curso de História e iniciei a graduação com muito interesse em discussões sobre história de Mato Grosso.
Então, a partir da minha experiência que eu tive com o professor Leonan no ensino médio, eu imaginei que fosse esse o tema que eu ia seguir aí como a investigação acadêmica. Em 2013, ainda no primeiro ano de graduação, passeando pelos corredores da universidade, encontrei um anúncio de bolsa para um projeto de pesquisa sobre a Copa do Mundo de 2014 e especificamente sobre os legados dessa Copa do Mundo em Mato Grosso. Alguns jogos foram sediados em Mato Grosso e um professor do campo das ciências sociais estava investigando aí um pouco sobre esses legados que a Copa traria para Mato Grosso. Me inscrevi para a Bolsa, com interesse na Bolsa, sem conhecer muito sobre futebol, nunca tive muito contato, o que leva as pessoas para o campo do estudo do futebol, na maioria das vezes, né? Eu nunca joguei, não tinha muita relação com futebol, torcia para vários times, então eu não tinha muito essa relação estabelecida com o futebol. Eu sempre digo que primeiro nasceu a pesquisadora, depois nasceu a torcedora, depois nasceu alguém que liga a TV e vê jogos, não ultimamente, porque ando muito ocupada já lendo sobre futebol, mas primeiro nasce aí esse interesse a partir da pesquisa, e eu participei desse projeto. O que me encantou muito foi ir para os estádios, assistir jogo, sentir toda aquela energia de um jogo de Copa do Mundo, fazer entrevista, ir para bar, fazer entrevista em bar, pesquisar as pessoas na rua. Então isso acabou me chamando a atenção e eu comecei a me interessar pelos estudos de esporte. Inicialmente, a minha base de leitura aí, ela se deu pelos olhares das ciências sociais, depois eu encontrei alguns trabalhos de educação física, e me faltou um pouco essa ideia de conseguir alguns trabalhos do campo da história, né? Perceber a potência desse tema dos estudos do esporte no campo das ciências humanas, que é algo que tem sido discutido recentemente. A gente tem um número considerável, mas ainda pouco de produção do campo da história sobre os esportes. Isso me chamou a atenção e eu comecei, então, a investigar o futebol, nesse momento, futebol praticado por homens, e pensar a relação do futebol com a identidade nacional durante a Era Vargas. Foi aí que surgiu o meu interesse pelo futebol, mas ainda numa perspectiva de futebol praticado por homens. Em 2015, eu visitei, meio que ao acaso, a exposição que estava rolando no Museu do Futebol, que se chama Visibilidade para o Futebol Feminino. Inclusive, deixo a recomendação, quem puder entrar no site do Museu do Futebol, pesquisar essa exposição, tem ela em formato virtual. E essa exposição, ela me chamou a atenção por conta da quantidade de fontes que tinha lá sobre a história do futebol de mulheres. E eu pensei, cara, eu pesquiso futebol há quase 2 anos, e tem um monte de coisa aqui que eu não sei. Uma fonte específica me chamou a atenção, que foi o Decreto-Lei 3.199. O decreto proibiu algumas práticas esportivas no Brasil, inclusive o futebol, né, algumas práticas para as mulheres, e me chamou a atenção pensar que na década de 40, o momento em que eu estava pesquisando para produzir o meu trabalho de conclusão de curso, que é quando eu percebo o futebol se massificando, se popularizando, sendo utilizado pela política, especificamente aí durante a Era Vargas. Nesse momento em que o futebol está bombando, as mulheres, elas são proibidas de praticar futebol. E essa exposição, ela me trouxe algo que é muito caro para o ser humano e que é muito caro para o pesquisador, que é a inquietação. Eu comecei a me perguntar, mas por que o futebol foi proibido no momento em que a gente tem a Copa de 38, por exemplo, que vai reunir um grupo de pessoas, principalmente por conta do rádio, que começa a massificar e popularizar o futebol. Por que é que isso aconteceu? E mais do que isso, por que é que eu não sei disso? Por que é que a gente não sabe desse processo de proibição do futebol de mulheres no Brasil? E foi essa inquietação que me levou para o tema de mestrado, e tema que eu carrego agora para o doutorado também, que é estudar especificamente o futebol de mulheres no Brasil. No mestrado, então, eu busquei investigar esses primeiros passos do futebol de mulheres no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, e pensar aí como é que a imprensa vai atuar para falar sobre esse futebol, quais representações a imprensa vai criar aí para esse futebol, como é que a imprensa vai falar sobre esse futebol que está acontecendo na década de 30 e 40, aí no século XX.
Foi essa a minha pesquisa de mestrado e eu carrego agora esse tema para o doutorado, pensando a prática do futebol de mulheres no Centro-Oeste no período de proibição. Como é que esses jogos acontecem aqui na região Centro-Oeste no momento em que o futebol é proibido no Brasil. A prática do futebol por mulheres é proibida no Brasil a partir do decreto-lei. Então, a minha trajetória ela segue por aí. Hoje tenho uma aproximação muito considerável com a temática, não jogo, mas gosto muito de pesquisar futebol, acho que tem muita coisa aí para se falar. O futebol, ele não explica tudo, mas ele explica muita coisa. Não são só 2 times em campo, um juiz e um livro de regras. Existe uma série de relações sociais, políticas, econômicas acontecendo dentro de campo e fora de campo. Então, é possível investigar uma sociedade a partir da sua relação com os esportes, da sua prática esportiva, de como isso acontece, e o futebol diz muito sobre a nossa sociedade. A gente vai chegar na questão da proibição, que é um capítulo muito interessante da história do esporte, mas na sua dissertação de mestrado, O Jogo das Letras, Práticas Esportivas e Futebol de Mulheres nas Páginas do Jornal dos Esportes, você traça um histórico da apropriação do futebol por diversas camadas da sociedade brasileira, especialmente pelas mulheres. Você poderia resumir um pouco esse processo para os nossos ouvintes? Ok, a história está aí para nos ajudar com essas questões e olhar um pouquinho para o passado, inclusive para o passado dessa prática no Brasil. Então, a gente tem uma narrativa da história oficial que vai demonstrar os primeiros passos do futebol no Brasil, que essas primeiras narrativas do futebol no Brasil, ele se dá aí com práticas elitizadas. Então, os primeiros jogos são realizados pela elite, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, elites que concentram poder político e econômico no Brasil nesse período, no finalzinho do século XIX. E a gente tem uma narrativa oficial que atribui a paternidade do futebol a Charles Miller, bastante questionada e disputada essa paternidade, mas a historiografia oficial traz aí essa ideia de que Charles Miller chega com um livro de regras, com uma bola, com alguns equipamentos e começa a promover os jogos aí em São Paulo. Então, esse jogo vai se disseminando, o Rio de Janeiro começa a praticar, depois a gente tem algumas narrativas desses jogos em Minas, e o jogo se espalhando por outras regiões do Brasil. Essa é a narrativa oficial para se falar sobre o futebol no Brasil, mas cabe ressaltar que essa narrativa traz o futebol sempre numa perspectiva masculina. A gente está falando de um futebol, mas de um futebol masculino, né, que é o futebol que permeia ainda os nossos jogos de quarta-feira na TV, que permeia os nomes inscritos nas camisetas da seleção, mas é desse futebol que se inicia a narrativa sobre essa prática no Brasil, e as mulheres elas estão presentes nesse momento, num papel de assistência. Então essas mulheres elas estão acompanhando nas arquibancadas, como traz as narrativas sobre o futebol sempre bem trajadas, com seus lencinhos, acompanhando seus pais, maridos, irmãos, entrando em campo. Só que essas mulheres não permanecem no espaço de assistência por muito tempo. Logo, essas mulheres, elas entram em campo. E é esse processo de entrar em campo que traz uma série de discussões sobre essa modalidade, a compatibilidade dessa modalidade com o corpo feminino. Então, as mulheres que estavam inicialmente lá nos jogos elitizados, participando e contemplando os homens entrando em campo, elas começam a praticar o futebol. Começam a praticar o futebol como? No início do século XX, as primeiras narrativas que a gente tem sobre essa prática do futebol de mulheres, ela vai retratar um futebol com características ou de espetáculo ou um futebol filantrópico. Então, essas mulheres começam a jogar em circos, com algumas camisetas dos times locais, nos quais esses circos passavam. Essas mulheres começam a jogar em clubes do centro do Rio de Janeiro, o espaço que eu tenho voltado às minhas pesquisas, com uma característica filantrópica. Então, reúne um grupo de senhoras do Rio de Janeiro, monta 2 times, entram em disputa esses 2 times, pegam o dinheiro arrecadado nesse jogo e, obviamente, doa isso para alguma instituição, o que é muito compatível com a mulher, né? Essa característica filantrópica muito compatível. Então, essas são as primeiras narrativas sobre essa prática. Mas esse futebol ele começa a ser praticado de outras formas, ele chega a outros espaços,
E a gente tem aí demarcado uma diferença nessa forma de se anunciar futebol a partir do momento em que ele sai dos grandes clubes no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, e começa a ser praticado nos subúrbios. Nos subúrbios, o futebol ganha outros significados e ganha outros sujeitos. Essas mulheres agora são, evidentemente, mulheres não pertencentes à elite somente, como foi os primeiros jogos. Essas mulheres elas começam a aparecer como mulheres negras, das camadas mais pobres da sociedade. Então, a gente tem esse futebol chegando a outros espaços e outras mulheres praticando. A partir daí, eu percebo que a imprensa do Rio de Janeiro, falando especificamente do Jornal dos Esportes, começa a anunciar esse futebol questionando se essas mulheres podem ou não estar em campo, como elas podem jogar, de que modo elas devem jogar, em quais espaços e tempo e regras esse futebol deve seguir. Então, começa a gerar uma discussão em torno desse futebol a partir desse movimento de chegada do futebol aos subúrbios, a outras camadas, e das mulheres, tanto as mulheres quanto o público, começar a se interessar por esse jogo de futebol de mulheres. Isso vai gerar uma discussão. Pode jogar? Não pode jogar? Tem que jogar com tempo reduzido? Não tem que jogar com tempo reduzido. Como é que essas mulheres têm que se vestir para entrar em campo? Como é que elas têm que se portar? Porque a mulher também pode ficar disputando pênalti ali no tapa e levando o futebol como algo competitivo. Isso não é compatível nem um pouco com essa característica de feminilidade da década de 30 e 40. Esse processo de entrada em campo começa a gerar uma série de discussões que envolve as mulheres, como essas mulheres devem se comportar, o futebol, como é que esse futebol deve ser, porque o futebol ele nasce com uma ideia de agilidade, de força, de competitividade, que era compatível para o homem, mas não era compatível para a mulher. E da junção dessas duas coisas. Será que juntar mulher e futebol vai dar bom? Então, isso começa a ser discutido por vários agentes da sociedade, seja a imprensa, seja o Estado, seja as pessoas. Isso começa a gerar uma série de discussões que vai desencadear no processo de proibição que acontece em 1941, que foi, inclusive, o que eu busquei investigar aí nessa dissertação de mestrado, que foi muito bom poder transformar isso num livro, trazer isso num outro formato para tentar atingir um outro grupo de pessoas, e é justamente o meu olhar sobre como o Jornal dos Esportes conta o futebol de mulheres na década de 30 e 40, que se pautou aí essa pesquisa. Antes da gente chegar na questão da proibição, que ela é central até para o desenvolvimento da modalidade no Brasil, no seu trabalho, a gente se depara com uma noção de futebol de mulheres. Mas, geralmente, quando nos referimos ao futebol praticado por mulheres, referimos-nos ao futebol feminino. Por que você optou por nomear essa modalidade de futebol de mulheres? Esse termo futebol de mulheres, ele vem da antropologia, não é um termo proposto por mim, mas é um termo do qual eu compartilho e tenho defendido nas minhas pesquisas. Esse termo é apresentado na tese de doutorado da Cláudia Kessler, e ela traz para a discussão por que é que a gente usa a definição de futebol feminino para explicar essa participação das mulheres no futebol. Se o futebol tem todas as suas regras e todo o seu conjunto de prática, quando a gente atribui ele com a classificação feminina, a gente traz aí que esse feminino ele foi historicamente construído como algo frágil, belo, gracioso, delicado. Então, a gente está caracterizando esse futebol com todas essas características do feminino. Esse futebol ele tem que seguir esse padrão, ele tem que ser frágil, ele tem que ser belo, ele tem que ser gracioso, ele tem que ser delicado. Então, ela traz aí para pensar essa denominação e uma proposta de se nominar essa prática como um futebol de mulheres, porque esse futebol ele não é o futebol da mulher, não é unicamente voltado só para a mulher. Ele tem outros agentes que participam, homens assistem, homens organizam, mulheres assistem, mulheres organizam. Então, tem várias pessoas que participam desse futebol, mas ele é um futebol que traz essa mulher no plural. Esse futebol ele pode ser pensado com as diferenças étnicas, sociais, econômicas. Ele é um futebol praticado por mulheres e tem significados próprios dentro de cada uma dessas singularidades. Como, por exemplo, posso pensar o futebol de mulheres indígenas.
Posso pensar o futebol de mulheres negras, o futebol de mulheres de elite, posso pensar o futebol de mulheres suburbanas, e cada uma dessas práticas vai possuir a sua história e o seu significado, que não necessariamente e, obviamente, não vai perpassar pelo conceito de feminino, de frágil, belo, gracioso, delicado. Nada disso. Esse futebol, ele segue essa ideia de competição, de lazer em alguns momentos, e ele segue a ideia da prática do futebol, e da prática do futebol por mulheres, não de um futebol feminino. Eu tenho defendido, partindo dessa proposta da Cláudia Kessler, e esse termo futebol de mulheres, ele está cada vez mais presente dentro das pesquisas, e essa denominação também está sendo cada vez mais questionada quando a gente fala de prática de futebol por mulheres aí. Muito interessante. Você acabou de apresentar aí brevemente as suas análises, né? Na dissertação, você analisou as representações de futebol de mulheres na imprensa esportiva do Rio de Janeiro, especialmente o Jornal dos Esportes. Por que tais representações podem ser entendidas como jogo das letras? Que por acaso é até o título, né? Está até no título da sua dissertação. O jogo das letras é uma definição que eu dou para como o jornal se posiciona sobre essa prática do futebol de mulheres no Rio de Janeiro. É interessante a gente pensar que o Jornal dos Esportes, e só abro um parênteses aqui para falar da importância desse jornal na constituição da imprensa esportiva, né? O Jornal dos Esportes que tem aí a participação do Mário Filho, que vai se consolidar dentro da imprensa carioca como um jornal que se fala exclusivamente de esporte, então um jornal muito importante para o período. Mas como é que ele trata esse futebol de mulheres no Rio de Janeiro? O jornal, ele vai se posicionar em alguns momentos incentivando essa prática, falando do quanto a prática do futebol de mulheres é algo novo, é uma exibição, quantas pessoas estão participando disso, o quanto isso está mobilizando o público. E aí você lê o jornal no dia seguinte, o jornal está limitando essa prática, falando, mas será que as mulheres podem entrar em campo desse jeito? Será que podem brigar no meio de um jogo por causa de um pênalti mal marcado? Será que essas mulheres estão fazendo certo em participarem deste jogo dessa forma? Será que o tempo de jogo tem que ser assim mesmo? Então ele vai começar a limitar e a dizer, não só, esse não é um caso só do Jornal dos Esportes, a imprensa em geral vai começar a se questionar sobre essa participação das mulheres no esporte. E o jornal, em alguns momentos, ele vai limitar e silenciar essas mulheres. Então, eu penso nisso como um jogo de interesses e um jogo do que estava acontecendo no momento. Porque falar de futebol de mulheres já é um assunto complicado. Em 2021, isso na década de 30 e 40, quando as mulheres estão começando a ganhar direitos políticos, estão começando a ocupar espaços públicos, era ainda mais complicado. A gente tem aí o jornal atuando no jogo das letras, que em algum momento ele incentiva, depois ele limita e silencia essa prática. Então, a utilização do termo jogo das letras é para mostrar aí e tentar sintetizar essas nuances e contradições que o Jornal dos Esportes apresenta. Assim, eu penso, então, que as representações sobre as mulheres, elas são criadas e reafirmadas pelo Jornal dos Esportes nessa espécie de jogo. Pode, é legal, tem público. Mas vamos ver o tempo de jogo, vamos ver como é que pode, vamos ver se está certo disputar um pênalti, vamos ver se essas mulheres têm mesmo capacidade de jogar futebol. Então, vai jogando aí entre a permissão e a limitação e silenciamento desse jogo. É uma espécie de ambivalência, mas aí a gente tem um marco temporal importante, que é o ano de 1941, ano da publicação do famoso Decreto-Lei 3.199. Kelly, por que tal documento é tão importante e impactante para a história do futebol de mulheres? O decreto 3.199, ele vai demarcar aí um processo de proibição que vai durar anos. Ele vai ser revogado apenas em 1979 e o futebol ele vai ser regulamentado, o futebol de mulheres vai ser regulamentado somente em 1983. A gente ainda tem mais um processo para essa regulamentação acontecer. Ele é importante para se pensar o quanto essa história foi invisibilizada, né? Durante todo esse processo, desde a chegada do futebol ao Brasil, os primeiros jogos de futebol de homens, depois os primeiros jogos de futebol de mulheres,
o quanto isso vai determinar essa história da modalidade, e aí chama a atenção que a história do futebol de mulheres, ela é uma história própria, ela não é uma história que caminha nem em comparação e nem extremamente ligada à história do futebol de homens no Brasil. Ela é uma história própria, ela possui significados próprios, eventos próprios. Essas mulheres, elas atuam de uma forma diferente do que aconteceu com a história do futebol de homens no Brasil. E aí é importante a gente pensar esse decreto para pensar esses processos de invisibilidade e, inclusive, pensar questões que são do nosso presente, que é por que existe essa diferença tão grande entre a modalidade quando se fala aí da participação das mulheres no futebol e quando se fala da participação dos homens no futebol. Essa diferença, ela se dá, e esse processo de proibição, ele reflete tanto na escolha lá na escola, quando você divide o time de vôlei só entre as meninas e o time de futebol só entre os meninos, quanto para a visibilidade que a gente tem na seleção feminina e na seleção masculina. Então, esse processo de proibição, ele demarca uma construção da modalidade no Brasil que evidencia as diferenças dessas duas práticas, né? Da prática por mulheres e da prática por homens, que obviamente está pautado no que a gente entende por futebol e no que a gente entende por mulher e na construção de incompatibilidade dessas duas coisas durante quase um século aí que a gente tem essa participação das mulheres no futebol. O decreto, ele de fato proíbe a prática, é isso? Do futebol de mulheres? Isso. Ele proíbe a prática. Entretanto, vale ressaltar que essa proibição não significa que o futebol parou de acontecer entre as mulheres. A gente tem vários casos, a partir de 1941, inclusive, esse é meu objeto de pesquisa do doutorado, pensar essa prática durante o processo de proibição. Tem vários jogos acontecendo. À medida em que esses jogos acontecem, algumas entidades, seja a imprensa, seja o próprio Estado, vai reafirmar essa proibição, lembrar essa proibição. Então, isso vai acontecendo e o futebol acontece com uma forma de resistência. Está proibido, mas tem mulher em campo. Tem jogos sendo realizados, inclusive, entre estados, né? A gente tem essa presença do futebol de mulheres que no Centro-Oeste, por exemplo, em Minas Gerais, tem alguns jogos acontecendo. Em São Paulo, Rio de Janeiro, tem jogo que é parado pela polícia durante o período de proibição. As mulheres estão jogando, vem a polícia e lembra que esse jogo tá proibido, e isso demarca aí um processo que vai refletir no nosso futebol de mulheres atual, né? Foram anos de proibição, não tem como estabelecer as mesmas condições para esse futebol de mulheres e para esse futebol de homens que é praticado no Brasil. Existe uma diferença e uma discussão, inclusive, se falar do esporte de grande rendimento aí com relação à seleção. Para andar, né, a gente falou muito do início até o marco da proibição do decreto 3.199. Para encaminhar a nossa conversa, eu gostaria, se possível, que você nos fornecesse uma perspectiva mais ampla sobre a questão no Brasil pós-1941. Você já deu alguns delineamentos, mas como o seu atual objeto de pesquisa do doutorado é a história da prática esportiva, né? Após a proibição, vamos fazer aqui um grande bem bolado, assim, mais ou menos, de Vargas a Marta. Seria possível traçar, em linhas bem gerais, uma história do futebol de mulheres no Brasil entre a segunda metade do século XX, principalmente, e o início do XXI? Você já lembrou que existem diferenças importantes até no processo de profissionalização entre as mulheres e os homens. Mas você poderia passar para os nossos ouvintes aí uma grande perspectiva desse trajeto? Se a gente pensar a história do futebol de mulheres nessa segunda metade, aí estendendo, penso que desde o início, a gente pode conceituar essa história do futebol de mulheres no Brasil como uma história de resistência. Tanto inicialmente, quando essas mulheres resolvem entrar em campo, quanto durante a proibição, quando a gente tem mulheres resistindo e fazendo jogo, mesmo sendo proibido, mesmo sendo parado pela polícia, mesmo sendo reafirmada a proibição. E nesse momento em que o futebol ele é regulamentado
e que nós temos aí o que nós chamamos de pioneiras do futebol de mulheres no Brasil, com a organização desses primeiros times, ligas de futebol, a seleção vai atuando também. Então, é uma história de resistência, mas é uma história de resistência permeada por invisibilidade e pela ideia de incompatibilidade entre mulher e futebol. E essa história, ela perpassa um século, né? Se a gente pensar as primeiras narrativas desse futebol praticado por mulheres que vão acontecer lá no início do século XX, até hoje a gente está discutindo a mesma coisa. A gente está discutindo se mulher pode ou não jogar futebol. E já foi provado, comprovado, e mais do que isso, que mulher pode sim entrar em campo. Tá aí a Marta para provar isso, com 6 títulos de melhor jogadora, né, conquistado por ela. Então, a Marta é um exemplo clássico desse futebol de mulheres, da potência desse futebol de mulheres no Brasil, só que a gente não avança muito, porque a gente ainda está discutindo coisas como o futebol, ele torna a mulher com características masculinas, o futebol, ele é incompatível com o corpo da mulher, ele prejudica ou não a maternidade, o futebol é ou não uma modalidade para a mulher. Então, a gente está discutindo coisas que não avançam. Parece que a gente está repetindo incansavelmente um disco arranhado que não deixa esse futebol sair do lugar. A gente tem avançado lentamente aí, e é preciso dizer que esse avanço ele segue resistindo os processos de invisibilidades e proibições, desde os primeiros passos dessas mulheres em campo. E aí ressalta o período de proibição também, que é muito importante para se entender, porque proibir não significa que deixou de existir. E a organização dessas mulheres também nesse momento que a gente chama do futebol regulamentado, que se dá com um processo já de atraso muito grande, né? Porque o futebol vai ser regulamentado na década de 80, e na década de 80 o futebol masculino já ocupa a imprensa, ocupa o imaginário, ocupa a paixão de muitos brasileiros. Então, existe aí um processo de invisibilidade, de silenciamento que está avançando lentamente, mas que a gente ainda precisa conhecer muito sobre esse futebol de mulheres no Brasil. Só para a gente ter uma noção, o futebol feminino só surge como modalidade olímpica feminina, né, o melhor das mulheres, na década de 1990, salvo engano, em Atlanta, que é a primeira Olimpíada que tem futebol de mulheres, quer dizer, é uma diferença gritante, né? Você falou dos anos 80, eu me lembrei, quer dizer, nos anos 80, quando o futebol feminino passa a ser regulamentado no Brasil, o futebol brasileiro, né, ou melhor, a seleção brasileira já é tricampeã mundial, né, já tem Copa do Mundo desde 1930. É muito interessante esse processo e essas discrepâncias. Mas, enfim, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse algumas dicas, seja livros, filmes ou documentários para os nossos ouvintes. O que você poderia passar para alguém que queira se inteirar do assunto, ou alguém queira conhecer um pouco mais sobre a história do futebol de mulheres? Eu tenho 2 formas de dicas aqui. A primeira é para aqueles que têm interesse em pensar o futebol como objeto de pesquisa das ciências humanas, e o segundo especificamente sobre o futebol de mulheres no Brasil. Então, para quem tem interesse acadêmico sobre esse tema ou quer conhecer um pouquinho mais, deixo aí a dica do livro O Futebol nas Ciências Humanas no Brasil, que é do Sérgio Guilho e do Marcelo Proni, e a pesquisa histórica e história do esporte, do Vitor Mello, Maurício Drummond, Rafael Fortes e do João Santos. São 2 livros que são bons para olhar aí os esportes e especificamente o futebol a partir de uma perspectiva das ciências humanas. E 2 dicas aí sobre o futebol de mulheres: a dissertação da Aira Bonfim, se chama Futebol Feminino entre Festas Esportivas, Circos e Campos Suburbanos, e o texto que saiu na revista da Educação Física e Esporte em 2005, da professora Silvana Gollner, que se chama Mulheres e Futebol no Brasil, entre Sombras e Invisibilidades. São 2 textos que tratam muito sobre essa questão da história que a gente pouco conhece sobre o futebol de mulheres no Brasil, e alguns episódios bastante interessantes para se conhecer, né? Para poder se refletir aí sobre as mulheres e o futebol brasileiro. Como de praxe, eu vou deixar aqui 2 dicas também. Primeiro é a leitura do livro da Kelly. Aprendi muito lendo a dissertação dela, que também foi publicada em forma de livro. O Jogo das Letras, Práticas Esportivas e Futebol de Mulheres nas Páginas do Jornal dos Esportes, 1931 e 1941.
E um livro que eu li alguns anos atrás e que foi, do ponto de vista acadêmico, minha primeira aproximação assim para pensar futebol, que foi o Dança dos Deuses, do professor Lário Franco Júnior. Um livro assim, muito interessante. O professor Lário Franco Júnior, conheço ele como medievalista, mas há algum tempo ele se dedica a pensar um pouco sobre esportes e futebol. Então, deixa essa dica. Para encerrar, eu agradeço aqui a Kelly. Kelly, muitíssimo obrigado, adorei a conversa. Acho que nossos ouvintes vão aprender muito sobre o futebol, especificamente o futebol de mulheres com essa conversa. E as portas estão sempre abertas. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, acho que foi um papo bastante interessante. Fica aí algumas dicas para se pensar sobre o futebol de mulheres no Brasil e para se desenvolver novas pesquisas sobre esse tema, porque há muito o que se pesquisar e há muito o que se conhecer sobre essa modalidade no Brasil. Agradeço imensamente, novamente, o convite e até uma próxima. Tchau, tchau, Kelly. Muito obrigado. E para o pessoal que acompanha nosso trabalho, peço que nos siga nas redes sociais e, claro, se sobrar uma graninha, nos apoie. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher. Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e ama o que faz. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.